treinador Juan Pablo Vojvoda deve fazer mudanças. Algumas forçadas, outras por opção técnica. Como você projeta esse Santos para a partida contra o Fortaleza, Jordão? E a pergunta que não quer calar: Neymar Júnior pode jogar esta partida ou está descartada a presença do craque Neymar? Começando pela última, Marcão. A presença do Neymar Júnior está descartada para esta partida contra o Fortaleza, tendo em vista que nesta última segunda-feira ele foi até o CT Pelé, fez a realização de alguns exames para saber a sua real condição física neste momento pelo Santos Futebol Clube e foi ali constatado bons resultados por parte do Peixe. Só que hoje a tendência é que o Neymar Júnior retorne apenas contra o Flamengo no próximo dia 9 de novembro. E ainda existem aqueles dentro da diretoria santista e também do núcleo de saúde e comissão técnica que são mais cautelosos e que até trabalham com a possibilidade do Neymar Júnior retornar apenas na partida contra o Mirassol no dia 19 de novembro. Já o técnico Juan Pablo Vojvoda disse estar contente com essa evolução do Neymar Júnior e ele que irá trabalhar a equipe contando com um retorno dos jogadores que não estiveram disponíveis no último jogo. Zé Rafael, ele cumpriu suspensão contra o Botafogo, a tendência é que ele retorne à equipe titular do Santos Futebol Clube, entrando justamente na vaga do Victor Hugo, que foi o substituto do camisa 6 santista na partida anterior. Lembrando que também está fora desta partida o jogador Souza. Ele tomou o terceiro amarelo contra a equipe do Botafogo e o Gonzalo Escobar retorna para ser titular da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Além disso, a tendência é que o Peixe volte a atuar com uma linha de 4 defensores, deixando de lado 3 zagueiros. Tá aí, Jordão. Agora, pelas minhas contas aqui, Jordão, se o Escobar entrar no lugar do Souza, se o Zé Rafael entrar no lugar do Victor Hugo, quem será o atacante? Quem será o atacante do lado esquerdo, Jordão? Guilhermessi. Estamos falando do Guilherme. Mamãe! Volta. Mamãe. Guilherme pode voltar a ser titular bem na Vila Belmiro, vai ser uma pressão danada. Primeiro cruzamento errado que ele der, dos 15 que ele vai errar sábado, Jordão, a torcida vai cair matando no Guilherme. Verdade. No Guilherme, que coisa. Então tá aí, ó, Guilherme pode voltar. Agora, Jordão, eu não descartaria a manutenção do Victor Hugo no time titular, hein? Eu não descartaria. Você acha que fica um meio-campo muito lento, Jordão? João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Roleiser? Você acha que fica um meio-campo sem mobilidade, Thiago Jordão? É loucura pensar nesse quarteto e aí o Barreal e o Lautaro mais avançados? Entendo que sim, até porque eu vejo que o Santos não vai jogar no contra-ataque, Marcão. Então, se a predominância da posse de bola for justamente do Santos, talvez não seja um grande problema assim. Só que eu vejo que ainda nesse mesmo quesito, o Santos tem que trabalhar com objetividade o jogo. Então não adianta a gente ter ali, por exemplo, o Victor Hugo e o Benjamin Roleiser, que ultimamente não têm sido jogadores tão objetivos, né? Eles carregam mais a bola, eles não tentam a conclusão das jogadas. E aí nós teríamos apenas o Álvaro Barreal, que é o jogador justamente que pisa dentro da área, que tenta uma conclusão de fora da grande área também. Então eu observo que o Peixe poderia ficar prejudicado nesse quesito. Talvez nós teríamos uma grande posse de bola, mas um nível de finalizações bem abaixo do esperado. Então eu tenho esse receio sim, não descartaria a entrada do Victor Hugo junto ao Zé Rafael, porque isso já aconteceu com o Santos Futebol Clube. Lembrando que quando o Juan Pablo Vojvoda chega à equipe, ele coloca João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Benjamin Roleiser, ou mesmo Guilherme Álvaro Barreal pelo lado esquerdo, e existe essa possibilidade sim de no jogo contra o Fortaleza nós tivermos 3 meio-campistas atuando contra a equipe do Palermo. Tá aí o Palermo, treinador do Fortaleza, que faz um bom trabalho por lá, né? E as Fortaleza jogou muito contra o Flamengo, hein, Jordão? Que partidaça que fez o Fortaleza contra o Flamengo. Aliás, hoje tem, hein? Hoje tem Barões da Resenha. Estarei ao lado do Thiago Jordão, El Bigodinho, do Adilson Moraes. Tem Barões da Resenha
nesta terça-feira vai ser legal demais. E, Jordão, e esse Fortaleza? Você tá com medinho do Fortaleza, Jordão? O Fortaleza Saint-Germain, Marcão, olha, pra ser bem sincero, não, Marcão. O Fortaleza, assim, a gente brincava hoje pela manhã, Marcão, com relação ao Fortaleza, que o Santos tinha que dar o troco pelo ano de 2023. Tem outro troco que o Santos tem que dar, Marcão, porque o Palermo, ele estava naquela final em 2003, Santos e Boca Juniors pela Copa Libertadores. Então dá pra dizer que é uma vingança dupla do Santos Futebol Clube e que eu, particularmente, não tenho receio do Fortaleza, Marcão. Eu tenho medo do Santos. Do Santos eu tenho medo, porque a gente enfrentou um Vitória desfalcado e não conseguimos um triunfo. Enfrentamos a equipe do Grêmio, que veio o Marcão jogar com o Sub-12, e o Santos também não conseguiu conquistar os 3 pontos. Então, do adversário, eu tô tranquilo, Marcão. A minha preocupação é com o Peixe. O que esperar do nosso Santão? Esse é o grande problema, né? O que pode se esperar do Santos Futebol Clube, que tem que levar essa decisão realmente com muita seriedade. O torcedor precisa comparecer à Vila Belmiro em ótimo número. Amanhã os ingressos já devem começar a ser vendidos. Então você, torcedor do Santos, compareça à Vila Belmiro. Espero que os jogadores se comprometam. Espero que os jogadores soem sangue durante a partida, porque realmente é um jogo dificílimo para o Santos. Se o Santos vencer, praticamente afunda o Fortaleza. Abre 8 pontos do Fortaleza, faltando 8 rodadas. Então o Santos vai abrir 8 pontos, 3 rodadas de um dos concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Agora, Jordão, você falou aí que o jogador Neymar só volta contra o Flamengo, a tendência é essa. O Zé Rafael está de volta, 3 zagueiros não devem rolar no próximo sábado. 3 zagueiros não devem voltar. E o Escobar, portanto, retoma a titularidade, é isso? Souzinha tá suspenso, Jordão? É exatamente isso. O Souza, ele tomou o 3º cartão amarelo naquele lance em que o árbitro interpretou que ele simulou uma penalidade máxima, e o Gonzalo Escobar, que inclusive jogou contra o Botafogo, retornará à equipe titular do Santos Futebol Clube. Agora a dúvida é com relação se teremos algum reserva para o Gonzalo Escobar, porque o Vini Lira, ele que está suspenso para as finais do Campeonato Paulista, o jogo de ida ele não poderá jogar contra a equipe do São Paulo, pode ser que ele pinte ali na lista de relacionados para o Santos Futebol Clube. Lembrando que em uma partida Santos e Bragantino, quando o Peixe foi apenas com 3 laterais em Bragança Paulista, acabou tendo que existir ali uma improvisação, coisa que o Juan Pablo Vojvoda disse naquela coletiva que é contra. Então, podemos ter ali, quem sabe, o garoto Vinícius Lira pintando entre os selecionáveis. Tá aí o Thiago Jordão. Ô, Jordão, quero saber do seguinte, cara. Entra jogador, sai jogador, vem esse, sai aquele. E cadê ele? Ih, mamãe! Ele que é 7 em tudo. Ele que pode não ser um grande cabeceador. Pode não ser um grande atacante, pode não ser um grande meia, pode não ser um grande centroavante, pode não ser um grande jogador. Mas ele me lembra o Miller. Ele é nota 7 em tudo. Cadê o Tassiano, Jordão? Eis a questão, né, Marcão? Onde estás, Tassiano? O Tassigol do Thiago Bigodinho Jordão. Onde estás, Marcão? Jogador de 30 anos de idade que foi contratado no início dessa temporada junto ao Bahia. E pelo Santos Futebol Clube, ele já disputou 26 partidas em 2025, com 3 gols anotados e nenhuma assistência, tendo ali os seus vencimentos salariais próximos a R$800 mil. Segundo o jornalista Rodolfo Gomes, ele que teve o valor do passe pago pelo Santos de R$32 milhões, e desde o mês de julho ele atuou apenas 4 vezes, Marcão. E em média, cada gol do Tassiano custou R$10.600.000 aos cofres. Que coisa, hein? Cada golzinho dele, 10 milhas. Ih, mamãe! Tá voando, tá Tassigol, hein? Ô, Jordão, você acha que o Vojvoda já desistiu do Tassiano? E é só questão de cumprir tabela até o final do ano? Porque o Santos se enfiou numa enrascada, né, Jordão? Que mico, hein? Porque a verdade é assim, ninguém vai ser louco de pagar os mesmos 32 milhões que o Santos pagou. Ninguém. E ninguém vai ser louco de pagar o salário que o Tassiano recebe no Santos. Então esse é um jogador, Jordão, que pode acabar sentando no contrato, né?
a partir do ano que vem. Porque ele não deve estar nos planos do próximo treinador, na próxima temporada. O Vojvoda deve acabar sendo o treinador do Santos para o ano que vem. Não acredito que o Vojvoda queira o Tassiano para 2026. Você acha que o Vojvoda já está descartando o Tassiano? O fato de ele não ter entrado nos últimos jogos mostra claramente que nem o Vojvoda acredita mais no Tassiano, no seu Tassigol, Jordão? Ah, com certeza, Marcão, porque, assim, a gente fala que no banco do Santos não tem alternativa, e entra todo mundo, mas não entra o Tassiano. E nesse elenco atual do Santos Futebol Clube, eu observo que aquele jogador que não entra de jeito nenhum no time, e ainda mais um time, Marcão, que não tem opções, fala muito sobre a qualidade técnica atual do jogador. Então eu vejo que sim, o Juan Pablo Vojvoda já desistiu do Tassiano, Marcão. Os outros treinadores que passaram por aqui, tirando o Pedro Caixinha, que até teve uma insistência com o jogador, os outros não colocaram ele em campo. O Kleber Xavier, ele não era ali participativo das partidas do Santos. O treinador Juan Pablo Vojvoda, ele colocou ele para jogar contra o São Paulo, que prejudicou muito a transição ofensiva do Santos, e o colocou também na partida contra o Atlético Mineiro, que ele até participa ali do lance da penalidade máxima. No mais, o Tassiano, Marcão, até no mapa de calor que nós colocamos ali na imagem, dá para considerar, Marcão, que a parte vermelha, onde o Tassiano mais participa, é do banco. Porque desde que nós retornamos da pausa no Mundial de Clubes, o Tassiano jogou 4 vezes. Isso é muito pouco. Muito pouco, visto ainda o investimento do Santos no início da temporada, Marcão. E lembrando, o Tassiano, para quem acha que o contrato dele com o Santos pode estar chegando próximo ao fim, teremos que aguentá-lo até o ano de 2026? Negativo, porque o Santos deu um contrato pro Tassiano, o meu Tassigol, até dezembro de 2028, Marcão. Então nós teremos muito Tassigol, pelo visto, com a camisa do Santos. Que coisa, hein, Jordão? Que coisa, hein? Haja Tassigol, haja raiva, hein? Haja Tassigol, haja raiva. Até 28? Pois é, até Nossa, dezembro de 28. Que coisa, hein? Mamãe, macacos me mordam.